Você achou que eu não ia gravar mais vídeo, né? Você achou que eu tinha sido pego pelo sistema. Não fui. Tô aqui. Amados, prazer em ter vocês novamente aqui. Eu parei um pouco de gravar vídeo por alguns dias por conta do dia a dia, do trabalho. Estou trabalhando bastante e infelizmente ainda não estou tendo tempo para poder gravar em tempo integral. Por exemplo, hoje eu tirei esse dia para poder compartilhar com vocês acerca da palavra. Mas eu estou de volta. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Nós vamos falar hoje acerca aqueles que estão no dia e são luz e aqueles que são da noite e são trevas. Por que o Senhor ele fala que existe filhos que estão adormecidos, que estão dormindo, que são filhos mentirosos, que rejeitam a palavra do Senhor, e existe aqueles que então têm azeite nas suas lamparinas e eles conseguem manter a chama acesa até a volta do noivo. Aqueles que ouviram a voz do Senhor, eis que ele está às portas, o noivo está chegando, o noivo está vindo, então acendei-vos, estejam preparados, estejais atentos, porque ele vem como ladrão, mas não vos pegará de surpresa. Como assim, João? Jesus vem como um ladrão, mas ele não pega a igreja de surpresa, porque a igreja está acautelada acerca dos tempos da volta do Senhor. Bom, vamos para o vídeo. Nós vamos ler 3 textos hoje da palavra do Senhor e eu vou comentar em cima desses textos para contribuir com vocês. O primeiro texto é 1 Tessalonicenses no capítulo 5, ok? Infelizmente existem algumas deturpações acerca desse capítulo e eu vou tentar tirar essa breve dúvida de vocês. Então eu peço que você deixe o seu like, compartilhe o vídeo para que o vídeo possa alcançar mais pessoas e assim o evangelho também poder chegar àquelas pessoas que ainda não ouviram. Obrigado. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Ou seja, Paulo aqui que está escrevendo, ele está falando assim, eu nem precisaria, nem seria necessário eu escrever novamente para vocês essas coisas, porque vocês estão inteiramente na compreensão acerca da volta do Senhor, né? Que ele vem como um ladrão da noite. Eles estavam já com a consciência bem preparada que o Senhor viria como um ladrão, ou seja, pegaria alguns de surpresa e outros não, porque outros estavam aguardando a volta dele. E ele vai falar o seguinte aqui, quando porém andarem dizendo, ou seja, haveria alguns acontecimentos que cercariam esse momento do ladrão vir, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz. Novamente, o Senhor faz uma interligação com a mulher que está para dar à luz, as dores de parto, né? Como eu vim falando em vários vídeos acerca disso. E de nenhum modo o mundo escapará desses acontecimentos. Verso 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Ou seja, o ladrão vai vir, só que nós não vamos ser pegos de surpresa. Porque de antemão eu já vos predisse isso acerca dos tempos que cercariam a vinda desse ladrão. Que para o mundo, aqueles que estão nas trevas, aqueles que são da noite, aqueles que se satisfazem com os prazeres desse mundo, que servem esse mundo, esses sim seriam pegos de surpresa e não estariam sequer esperando a volta do Senhor. Porém, vós sois filhos da luz, filhos do dia, não são da noite nem das trevas. Vocês sabem, porém, que esse dia virá e vocês não serão pegos de surpresa. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor,
e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Bom, o Senhor, ele dá um alerta claríssimo para nós aqui, falando acerca da noite e do dia. Nós somos lamparinas, nós somos luzes que resplandecem no mundo, nas trevas. E o mundo que jaz no maligno, que está nas trevas, né, eles se embriagam de noite, ou seja, os prazeres deles estão acerca deste mundo, do que este mundo pode oferecer. Porém, nós não, nós somos do dia, nós sabemos das coisas que nos satisfazem, que é a presença, que é a glória de Deus, que é a união com o Senhor. E aqui ele está falando que nós precisamos nos revestir não das coisas desse mundo, mas sim, né, sejamos inteiramente em amor unidos, tomando o capacete da esperança, ou seja, a espera da salvação, porque estamos esperando a salvação, e também cheios de fé, né, crendo que o Senhor está conosco até os últimos dias e nos guardando do maligno. Aqui existe um verso que é muito mal interpretado, irmãos, que é aqui, ó: não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. E alguns falam acerca dessa parte, que ele está falando, olha só, nós seremos arrebatados, porque Deus não nos destinou para a ira. Porém, nós precisamos compreender que a ira de Deus não é para a igreja, é para as nações. O que é a ira para a igreja é a tribulação, a perseguição do anti-Messias. É o anti-Messias que vai perseguir a igreja, né? E vai matar, e vai perseguir. Que o que acontece hoje, né? Hoje, nos dias, em vários lugares, cada vez tomando mais forma, como mulher que está prestes a dar à luz, com dores de parto, né? As contrações estão aumentando até se transformar global, e nós temos visto que isso está acontecendo. Isso é ira de Deus contra a igreja? Não. Isso é perseguição do espírito do anti-Messias, né? Que já atua no mundo. Então essa ira que o Senhor está falando aqui é para as nações, é a ira de Deus, são as trombetas, são os cálices da ira de Deus que está destinado àqueles que têm a marca do anti-Messias, que vão receber a marca né? Vocês sabem. Então esse povo receberá de Deus a ira, porém a igreja que está selada, os 144 mil, a plenitude da igreja que está selada, essa igreja que é a primícia de Cristo Jesus, né? Quem é a primícia de Cristo Jesus? A igreja, aqueles que foram comprados. Quem foi comprado? A igreja, pelo sangue do Cordeiro. Esses então são selados e guardados por Deus da ira do próprio Deus. Porém, nós estaremos então neste mundo proclamando acerca do Senhor, sendo odiado pelas nações por conta de perseverarmos acerca das Escrituras, e não nos corrompendo com os falsos valores. Então o que vai acontecer? A ira desse anti-Messias virá contra a igreja. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Ou seja, a edificação, ela é recíproca, tá? Não é só minha para vocês, é de vocês para mim, eu para vocês, com amor, com compaixão, com carinho, com atenção e tudo mais. Com a igreja sustentando uns aos outros nos tempos difíceis. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, tá? E que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam, ou seja, aqueles que estão à frente, que estão ensinando, que estão contribuindo, vocês que estão ouvindo, né? Dai uma máxima atenção, sirvam uns aos outros, assim como eles estão servindo, também ajudem eles a servirem uns aos outros, tá? Com máxima consideração, com consideração. Não desconsiderem aqueles que estão ensinando, mas considere-os. Tá? Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitais que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Essas são as obras dos que andam na luz, tá?
Regozijai-vos vós sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Que vocês contemplem e deem graça em tudo, porque tudo isso faz parte da obra da consumação do Senhor para o seu reino milenar e para a eternidade de Cristo Jesus. Não apagueis o espírito, não desprezei os profetas, julgai todas as coisas, retendo o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. Nós vamos entrar aqui no verso 20 depois, que fala, não desprezei os profetas. Ele alerta, novamente aqui, não desprezei os profetas. E o que hoje muitos fazem é desprezar as Escrituras, o Antigo Testamento, falando que o Antigo Testamento são somente escrituras para nos localizarmos historicamente. Não, são profecias, são profetas. Não descartem as profecias, não descartem os profetas, porque eles estão alinhados. Eles estão alinhando, eles estão trazendo o azeite que traz fogo, que traz clareza para a igreja de Cristo Jesus, para que veja que Cristo está voltando, que prepara a igreja a perseverar no meio da tribulação, para que elas possam entender quando Cristo está voltando e perseverar em unidade e em amor. Agora eu quero ler outro texto com vocês, tá? Efésios, no capítulo 5, abre comigo Efésios capítulo 5, do verso 1, acho que dá pra gente começar, tá? Efésios 5, vamos lá. Efésios 5, no verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversações torpes, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Essas são as ações daqueles que andam na luz e conseguem compreender o tempo e o modo. Eles não andam praticando essas coisas, eles não andam em intrigas de instituições, eles não andam criticando uns aos outros, não, mas eles dão graça em tudo, eles não fazem parte de vãs falações, de vãs palavras, de palavras torpes, mas eles estão inteiramente ligados a dar graça nas ações de Deus. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ou seja, aquele que é incontinente, aquele que é impuro, as suas obras não glorificam a Deus, ou aquele que é avarento, isso é idolatria, esses não herdarão e não entrarão no reino de Cristo Jesus, que é o milênio, como reis e sacerdotes, tá? Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aqui é a ira de Deus destinada aos filhos da desobediência nesse período, que não vão suportar por não ter azeite, tá? Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. O fruto da luz, aqueles que estão na luz, ou seja, consiste em bondade, justiça, ser justo, atribuir a justiça de Deus, não se corromper com a injustiça do mundo, ser justo e estar debaixo da verdade. Esta é a verdade. Não me corrompo com as coisas do mundo, mas me sujeito à verdade, tá? Provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Nós precisamos nos posicionar como Igreja de Cristo, reprovando as ações do mundo. Porque o que eles fazem em oculto é só referir à vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, olha só: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Você que não é cristão, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios. Lembra das virgens nécias?
remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual não há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, ou seja, reúnem-vos para salmar o Senhor, com salmos, entoando louvores de coração ao Senhor, coração sincero, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olha como ele adverte aqui. Ele adverte o quê? Aqueles que estão dormindo, acordem, despertem, porque Cristo te iluminará. Mas existe aqueles mentirosos, filhos mentirosos, que o Senhor está reprovando, que andam em contendas, que não têm azeite para compreender as estações, que desprezam os profetas, que estão apagando o Espírito, que estão reprovando o Evangelho para o mundo, que estão passando mau testemunho. Estes o Senhor adverte, e eu vou ler o que o Senhor mesmo disse a estes. Isaías capítulo 30, abra comigo. Isaías capítulo 30, no verso 8, é o próprio Senhor. Isaías capítulo 30, o profeta, a profecia falando acerca desses filhos mentirosos que rejeitam a palavra de Deus. Vai, pois, escreve isso numa tabuinha, Isaías, perante eles, escreve num livro para que fique registrado para dias vindouros, para esses dias de agora, para sempre e perpetuamente. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenhais visões, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da verdade, não nos faleis mais do Santo de Israel. Pelo que assim diz o Senhor de Israel a estes, visto que rejeitais essas palavras, confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vocês vos estribais. Portanto, esta maldade vos será como brecha de um muro alto que, formando uma barriga, está prestes a cair, cuja queda vem de repente num momento. O Senhor quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando sem nada lhe poupar. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água da poça no milênio. Porque assim diz o Senhor de Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança do vosso Deus, a vossa força, mas não o quiseste. Antes dizeis, não, sobre cavalo fugiremos, se nos submeteremos a esse sistema. Portanto, fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, e sim, ligeiros são os vossos perseguidores. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um. Pela ameaça de 5, todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cimo do monte e como o estendarte no outeiro. 1000 homens fugirão pela ameaça de um. Os profetas, a igreja dos últimos dias, empoderadas pelo Espírito da unção do Senhor. Cerraremos o céu, profetizaremos as nações a ira de Deus. E por apenas um, você, 1000 homens fugirão. 5, todos vós fugireis. Porque vocês serão deixados, como no mastro do cimo do monte e como no estendarte no outeiro. Quando o Senhor vier ao som da 7ª trombeta, vocês serão deixados. E a igreja subirá. Não desprezei os profetas e as profecias. Leiam a Bíblia. Fico por aqui.